Estamos aqui na Educação Inclusiva do Educa Recife. Eu sou a professora Ivânia França, este é o meu sinal. A temática desses 3 dias vai ser inclusão na educação infantil. Então, mas antes de dar início à nossa temática, eu quero apresentar o intérprete de Libras, Anderson. Então, convido você a inscreva-se no canal do YouTube do Educa Recife para acompanhar as nossas temáticas. Também, a educação inclusiva acontece diariamente, no horário das 8h45 às 9h. Temos a reprise das 18h45 às 19h no canal 10.2 da TV Alep. Então, temos agora uma convidada. Ela vai fazer parte desse nosso momento importante, que é a inclusão na educação infantil. Temos agora a professora Rosângela, que vai fazer parte desse nosso bate-papo, dessa nossa interação. Vamos lá, falar um pouquinho desse tema tão importante da educação infantil, dessa interação que as crianças têm desde o primeiro momento na creche e na escola, abordando essa temática. A inclusão da creche nas leis de diretrizes e bases da Educação Nacional de 1996, como a primeira etapa da educação básica, juntamente com a pré-escola, trouxe um novo significado. Deixou de ser vista como uma segunda casa, aspecto assistencialista, para ocupar um espaço dentro da educação. Então, a creche antes, ela era vista como uma extensão da casa, mas hoje em dia, a partir desse momento de 1996, as práticas pedagógicas foram inseridas na creche e isso trouxe um novo olhar. Além de ser assistencialista, que dá um certo conforto às famílias que precisam trabalhar, mas essas crianças, elas são contempladas no contexto da educação. E com o nosso público-alvo, a educação infantil não é diferente. Eles são contemplados e a BNCC, na educação infantil, estabelece 6 direitos de aprendizagem, que é o conviver, o brincar, o participar, explorar, expressar e conhecer-se. São eles que asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Como colocamos há pouco, que esse momento da educação infantil, da creche, ele proporciona o conviver. Qual a importância dessa convivência? Vamos escutar um pouquinho sobre esse trabalho na creche, que na nossa rede tem um trabalho importante, pertinente, significativo, com a professora Rosângela. Vamos escutar um pouco. Então, Ivânia, eu acho que essa palavra conviver, né, é um ponto assim bem de destaque, né? Na educação infantil, como você já vem falando aí, as crianças, né, não tinham essa obrigatoriedade de ir à escola, né? A partir da lei, aí que chega esse meio que obrigatoriedade dessas crianças pequenas estarem na escola. Na escola, vamos dizer assim, né? Uma forma geral, mas é a creche, né, que tem a sua própria identidade. E aí, como é esse momento, né, que não é uma escola assim tão acostumada, assim tão padronizada como os modelos atuais, mas a creche ela tem o seu ritmo, uma forma de conviver. E aí, como é que é esse momento dessas crianças na escola? Esse momento é justamente para isso, para conviver, para brincar, para participar. E o brincar, né, dentro do brincar, a gente vai ampliando aí as múltiplas possibilidades da linguagem da criança. E como ver aí uma criança com deficiência nesse espaço? Ora, esse espaço é um espaço realmente bastante significativo, porque as crianças estão desde cedo aprendendo a conviver com as diferenças.
Pois é. E eles começam a entender e conhecer e se perceber naquele ambiente. Exatamente. Tanto o estudante com deficiência, como todos os estudantes. Exatamente. Eles são contemplados, não é isso, professora Rosângela? Vão estar conhecendo desde cedo, como a palavra volta a dizer, conviver. Eles vão estar convivendo com as diferenças, né? Desde o começo, no início da fase da vida, né? E lembrando que na educação infantil, esse é o momento que as crianças estão construindo esses valores, né? Estão construindo esse olhar para o novo, para o diferente, né? Construindo conhecimentos também, claro, através das brincadeiras. E por que não conviver com essas diferenças, né? Tá junto, né? Convivendo e aprendendo com cada um, com todos, né? Pois é. Então, Rosângela, em relação à família, é importante que eles percebam que tem o professor como parceiro. Isso. Então, a família não pode deixar de comunicar, de informar na escola algo que pertence ao seu filho, que só você teve a oportunidade. Porque a inclusão, enquanto mais cedo ela acontecer, mais o trabalho tem realmente outra qualidade. É verdade, Vânia. A creche, a pré-escola, ela surge como mais um apoio, né? Mais um ponto de apoio para a família, como você bem colocou também no começo. A creche, no começo lá da história, ela surgiu como um espaço onde os pais deixavam os filhos para ir trabalhar. Mas, hoje em dia, também continua sendo isso, mas está para além disso. Para além de trabalhar, as crianças também têm um olhar do profissional que está lá naquele ambiente, que isso é muito importante, não é, Ivânia? Isso. Como a gente tinha conversado. A questão da sensibilidade daquele educador que vai estar lá, né, para estar observando, né, ajudando, convivendo com aquela criança. E aí ela vai conviver, como eu falei, com pessoas de várias idades, né, e aí ela vai aprendendo o ritmo da vida em sociedade, né, para além de muitas outras coisas que ela vai aprender. Então a creche e a escola, ela surge como um apoio também para a família, né, para esses vários aspectos. Exatamente. E o mundo precisa ser um lugar com mais inclusão. Quando a gente fala que o mundo precisa de lugares com mais inclusão, o que é que podemos entender dessa frase? Que a inclusão precisa estar presente em todos os ambientes. Essas crianças que têm a oportunidade dessa convivência desde muito cedo, então no futuro, não é, Rosângela? A gente vai precisar de um trabalho não mais de inclusão, de convivência. De convivência, pois é. Como eu falei antes, a criança que está lá desde o começo da sua infância, da sua vida, na verdade, né? Está lá tendo contato com o diferente, aprendendo sobre respeito, né? Sobre olhar para as diferenças com respeito e com possibilidades também. A criança, quando chegar mais à frente, ela vai estar chegando num ambiente, quando chegar num ambiente assim que ela achar muito diferente, ela já vai estar achando, não, mas tudo bem, né? Tudo bem, vivemos em sociedade, né? E temos que respeitar, né? Porque nem todo mundo é igual. Exatamente, isso fica muito claro. Eles começam a ter um outro tipo de empatia, eles começam até a ter aquela sensibilidade e de troca, porque aquele estudante que já tem essa convivência, ele já até tem uma frase diferente para os pais. Na minha escola eu ajudo assim. Então, a interação, a empatia, a sensibilidade e o acesso, esse estudante com deficiência de todos os outros, ele tendo esse espaço de inclusão, ele começa a ter outro tipo de interação, um outro tipo de vivência. Mas vamos lá falando como podemos perceber a criança. A criança, ele é um ser único. Não é isso, Rosângela? Isso. Cada criança é um ser único. A criança é um ser singular, mas é social. Ele vive em sociedade, vive em contato com os outros estudantes. E não só com os outros estudantes. Ele convive com professora, com direção, com as pessoas da merenda, a merendeira, com as pessoas, com a equipe da limpeza. Então, a interação, esse lado social, ele convive, é muito mais além de que só o cuidar. Que tem pessoas que entendem como a educação infantil e a creche só serve para brincar. E tem uma importância, um significado muito amplo nesse contexto. Não é isso, Rosângela? É verdade. O só brincar já é muito importante. Se a criança vai para a creche, vai para a pré-escola, só brincar, nossa, isso já é muito importante.
Porque o brincar é a linguagem da criança. Então, é nesse brincar que ela se constrói, é nesse brincar que ela fortalece a relação com o outro, com os colegas, com os adultos. Então, se esse só brincar funciona, então já está bom demais. Porque esse só brincar não é aquela brincadeira de maneira individualizada que é em casa. Esse só brincar, ele está ali, olha, trabalhando criatividade, habilidade, não é isso? E trocando com o seu colega. E isso gera crescimento. E também precisamos entender que cada criança, ela tem sua história de vida. E isso precisa ser percebido, isso precisa ser contemplado, porque tudo isso muda no contexto do olhar, de maneira específica, em um atendimento para aquele estudante, não é, Rosângela? É verdade. É verdade. Essa questão, como a gente falou, de que a criança, desde cedo, ela está convivendo com as diferenças, também vai ajudar nessa questão da sensibilidade do olhar, como colocamos, como eu tinha colocado. Que o adulto vai estar lá com aquele olhar, o profissional, e a criança também vai percebendo, né? Dentro desse ambiente harmonioso, né? Que essas pessoas que se olham, que se respeitam, que convivem, né? Da melhor forma possível, então as crianças também vão construindo isso. E começando a perceber que tem sensibilidade, porque entendemos que os desafios são vários. Sim. E tem aquele momento que a criança também, ela toma muito posse. Ah, esse brinquedo é meu. Mas tem aquele momento de empatia que percebe que o outro ficou triste e aí diz assim, toma, tia, eu dei para ele porque ele estava triste. Então ele também começa a ser o autor. Ele começa a ter também a voz. Ele começa a ter atitudes que nos retrata crescimento, solidariedade, respeito. E respeito nesse momento de convivência com o outro. O que é que o outro está precisando? Então, você quer essa bola? Então, ele já começa a fazer essa ponte sem precisar que a professora faça essa interferência. É verdade. Não é isso? Então, isso é crescer. E a creche, a educação infantil, essa inclusão de todos saem ganhando com isso, crescendo. E tem uma história muito significativa nessa inclusão na educação infantil, porque tudo começa na educação infantil. É a base, não é, Rosângela? É verdade. É a base, e uma base bem construída, e uma base bem apresentada. Lá no futuro, essa mesma criança vai ter um outro tipo de comportamento, um outro tipo de troca, um outro tipo de empatia. Ele vai dar acesso aos outros estudantes que chegarem ali, até de uma maneira para contemplar. E falar, não, mas ele consegue participar, porque na outra escola, na creche, então ele vai ter o depoimento dele próprio. Vamos agora a um relato de uma professora daqui da rede, que trabalha na creche e faz um trabalho maravilhoso com a inclusão. E vamos observar agora o que é que ela fala sobre a inclusão. Agora, em outro momento, ela vai estar mandando também a prática dela pedagógica. Vamos lá? Olá, meu nome é Nádia, sou professora do grupo 3, trabalho na creche Valdir Savelix e hoje vim conversar um pouco sobre a inclusão na educação infantil. A educação infantil é o primeiro contato das crianças com esse ambiente repleto de aprendizagens e novas descobertas. E a inclusão nesse período é fundamental, pois além de todos os desafios que as crianças terão ao iniciar o processo de socialização, é preciso também levar em conta que é um dos primeiros momentos em que o estudante está longe dos olhares da sua família. Trabalhar na inclusão na educação infantil é muito importante para que a criança se adapte a esse novo ambiente da creche. Tenha acesso a estratégias multidisciplinares que irão ajudar o desenvolvimento das linguagens, das competências e habilidades motoras, cognitivas e emocionais, que são fundamentais para a sua formação. Para trabalhar a inclusão, é essencial o planejamento das atividades que sejam significativas para os alunos e que promovam a integração, respeitando o ritmo de cada estudante e suas peculiaridades. Na minha prática, eu busco adaptar atividades de acordo com os limites e potencialidades do estudante, onde todas as crianças possam participar das atividades e um ajudando o outro nesse processo de construção.
Obrigada, professora Nádija, ao seu trabalho de muita responsabilidade e competência. E convido você para o próximo momento, que vamos estar falando sobre valores na inclusão da educação infantil. E vamos ter também relato da professora Janaína no nosso próximo encontro. Quero agradecer à professora Rosângela e até o nosso próximo momento.